performance, a arte, ela nasce ou ela aparece, né, como um gênero a partir de um repertório de obras que acontece nas vanguardas do pós-guerra, nos anos 60, 70, e esse repertório vai constituindo alguns lugares comuns, né, que a gente vai chamar de performance. Esses lugares comuns, eles, uma das características é diluir um pouco a fronteira entre outras formas artísticas que antes tinham espaços mais delimitados, como as artes visuais, o teatro, a dança, a música. Nos Estados Unidos, especialmente, existe todo um movimento que geralmente é chamado de música experimental, que está muito associado ao nome de John Cage, aos músicos do grupo Fluxus, em que existe uma aproximação com elementos provenientes de outras áreas, de outras artes, como a cena, a visualidade, vídeo, mas tem também questões que estão sendo tratadas naquele momento, né, segunda metade dos anos 60, anos 70, que são a incorporação de elementos conceituais como base, né, das obras, a relação entre arte e vida, portanto, como é que essas obras interagem com o meio, né, onde elas estão sendo criadas, toda a ideia de intervenção urbana, depois de arte site-specific, coisas do gênero. Esses elementos eles vão sendo incorporados em algumas manifestações musicais que passam a trazer de novo atenção para a dimensão performática dentro da música. E com isso, essas manifestações vão exigir que os músicos, compositores, passem a tratar da música, da composição, a partir de outros parâmetros que não são só sonoros. Então, vão ter que incorporar questões cênicas, questões de representação, questões gestuais, questões visuais, questões de figurino, questões de relação com o espaço onde vocês estão atuando. E tudo isso paulatinamente vai sendo incorporado ao repertório desses artistas. Mas a gente pode dizer que esse repertório é um repertório mais ou menos restrito, se a gente pegar o conjunto da prática de música de concerto, que ainda hoje continua, né, de certa forma, tendo uma posição um pouco mais restrita da ideia de presença, de performance e de corpo dentro da produção musical. A outra questão é a ideia de performance como um conceito mais geral e genérico, que envolve as artes, né? Esse conceito está bastante ligado à ideia da presença do corpo e da interação entre não do espectador com o objeto, né? Por exemplo, um espectador com um quadro ou espectador com uma escultura, mas existe uma camada intermediária, né, entre o que a gente chama de obra e aquilo que é visto pelo espectador. E essa camada intermediária se dá a partir da performance, ou seja, a performance é uma espécie de atualização, né, de realização da obra. Se a gente pegar a música ocidental, de maneira geral, a ideia de performance, obviamente, é essencial para a música sempre se realizou através da performance, mas é notável uma certa circunscrição dessa ideia, de modo que o corpo, a presença, o músico, o executante daquela obra,
tivesse um papel cada vez mais contido e controlado dentro da produção musical. E quase como se ele buscasse uma certa neutralidade, né, em relação ao seu papel performático, né? Então, especialmente no que a gente chama de música de concerto, música erudita, o músico, o intérprete, ele tem que buscar condensar toda a ideia de presença e de gesto em elementos que são fundamentais e muito bem delimitados para aquela produção artística. O que eu quero dizer com isso? Tudo que é acessório, tudo que foge à compreensão da música em termos sonoros deve ser evitado. Então, se a gente pensar que a música, como outras artes performáticas, né, na sua origem teve muito ligada à ideia de ritual, seja um ritual religioso, um ritual social, né? A música especialmente teve sempre muito ligada à dança. Nessas situações originais, o corpo ele tem um papel fundamental na produção musical. Não existe a música sem a participação corporal, não existe a música descolada da presença corporal dos seus agentes. E mais do que isso, não existe uma grande separação entre os movimentos do corpo de quem toca a música e de quem escuta. Essa separação de quem toca e quem escuta não é tão estreita como acontece na música de concerto, que você tem palco e plateia e uma divisão ali muito explícita, né? Então, dentro da história da música, de maneira geral, existe uma espécie de aquietamento, silenciamento do corpo. Isso é muito explícito, isso é muito claro, e os músicos acabam sendo treinados para se comportar dessa maneira. Na segunda metade do século XX, né, tem essa... Não é uma descoberta, né, porque é um processo que vem vindo já há bastante tempo. Ele não é exclusivo da música, ele tem paralelos nas artes visuais, nas outras artes, mas tem a ver com uma questão da experimentação com o próprio campo artístico, né? As artes vão, de certa forma, experimentar com os seus limites, até onde vai a arte, até onde vai cada arte, até onde vai o limite que separa uma arte da outra, né? Então, existem muitas ações cujo material de criação está ligado a essa questão do limite, né? Quer dizer, é uma reflexão sobre a própria arte. A gente mesmo já comentou, John Cage é um nome emblemático, né? Ele vai usar sons que não são usuais, ele vai usar formas que não são usuais, ele vai usar processos que não são usuais para a composição musical, e com isso ele vai testar, bom, até onde a música permanece música, né? Com essa experimentação. Numa escultura sonora, por exemplo, essa relação narrativa, ela geralmente aparece numa espécie de loop, e ela é aberta. Eu entro a qualquer momento, eu permaneço o tempo um tempo que eu mesmo constituo, não é a obra que constitui esse tempo, e eu saio a hora que eu quero. Então, essa relação, embora a obra esteja no tempo, esteja acontecendo no tempo, a relação de narratividade muda completamente. A gente costuma comparar a sala de concerto com a galeria, né? A galeria, o famoso cubo branco, né? Você tem a parede branca com os quadros pendurados, a ideia é que a parede suma, porque eu quero ver o quadro. Quando você vai ao concerto, o lugar ele deveria ser um lugar transparente, um lugar neutro. Eu vou escutar a música, eu não vou ver o lugar, né? Mas quando eu tenho uma escultura sonora, não, né? O espaço, o lugar onde aquilo está acontecendo é parte da obra, então eu preciso ter uma relação também com o lugar que na música de concerto não tem. A ideia de música de concerto ela é muito fechada em uma tradição, né?
concerto no século XVIII não é radicalmente diferente do concerto no século XXI. Né? Você tem, talvez um pouco mais informal no século XVIII, mas você tem essa separação já entre quem toca e quem escuta, um certo condicionamento do silêncio que você deve fazer, do ambiente que você deve compor para mostrar essa música, dessa contenção do corpo que não é só do performer, mas também da plateia, né? Isso acontece em outras artes performáticas também. Você vai lá, senta numa cadeira, você tem que ficar em silêncio, você não pode ter gestos também que chamem a atenção para você enquanto plateia, né? Então tem todo um condicionamento ali. Então a música resistiu muito mais a sair do seu desenho, né? Que se constituiu nos últimos 2 ou 3 séculos. Então surgem, por exemplo, novas formas de produção. Talvez o termo mais notável é o que a gente chama de arte sonora, sound art, que é todo um repertório aí de obras que tem som, se dá no tempo, mas não é música. E é muito difícil a gente dizer por que não é música, já que tem som e se dá no tempo. Mas quando a gente vê uma obra de arte sonora, a gente facilmente reconhece que aquilo é um produto de outra natureza. Né? Eu tenho um novo tipo de espectador, que não é mais um ouvinte, mas é alguém que está construindo também uma trajetória em torno da obra, construindo a sua própria maneira de abordar a obra. Quer dizer, não é a obra que indica o fluxo do espectador, mas é o espectador que constrói esse fluxo. Novas formas de arte vão nascer justamente para explorar maneiras, né, de fazer música ou de usar o som que não estão mais presas àquela formulação de palco, plateia, de começo, meio e fim, de narrativa sonora.